Ok, queridos, dito isso, vamos à palavra de Deus, vamos continuar esse estudo a respeito da importância da salvação. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, não vai ser colocado no data show, o data show vai continuar com o que está, com os slides do estudo. Estamos dando estudo nessas 3 quartas-feiras, a respeito da importância da salvação, estudando sobre do que fomos salvos, como fomos salvos e para que fomos salvos. Mas Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, para nós iniciarmos nessa noite. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Está lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e entra Romanos, logo no capítulo 1, versículo 16 e 17. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Alguém pede misericórdia? Então vamos lá. Eu vou ler, depois a gente lê junto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler juntos o versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Em outras palavras, o Evangelho, ele revela como Deus operou a sua justiça. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você vai entender porque eu quis esse versículo para nós entendermos, para conversarmos, na verdade. Você vai entender por que eu comecei esse versículo antes de entrarmos no estudo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de pregar o Teu Evangelho neste lugar. Não sabemos até quando faremos isso tão livremente, mas nós queremos aproveitar esse tempo e poder pregar o Teu Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E nesta noite eu peço que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, e se alguém ainda não entregou a vida para Cristo, que nessa noite ele possa entender esta mensagem. E nós que já entregamos a vida para Cristo possamos entender o valor daquilo que o Senhor fez por nós e o que o Senhor fez em nós. Então, Pai, por favor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, me usa como instrumento em Tuas mãos, para que eu seja um mestre, um professor aqui, Pai. Me ajuda, Pai, e que nós possamos compreender a Tua palavra nesta noite. Eu te peço, te agradeço assim em nome de Jesus, e todos digam amém. Pela graça sois salvos. Quarta-feira passada, eu enfatizei uma coisa aqui, pode passar, Cris, que a igreja é o lugar onde pessoas são salvas. Você pode repetir isso comigo? A igreja é o lugar onde pessoas são salvas. A ordem de Cristo para nós foi o que? Em Marcos 16: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quarta-feira passada nós falamos sobre a necessidade de mantermos esse alvo. O alvo principal da igreja é a salvação de almas. Cristo nos enviou para pregar o Evangelho. Tudo que é feito na igreja
deve visar a salvação de almas, deve visar a pregação do Evangelho, e nós não podemos perder o alvo. E por isso, nós estamos aqui desde quarta-feira passada, e nós vamos continuar trabalhando bastante isso ainda até o início do ano. Nós estamos conversando sobre a nossa salvação, porque nós fomos salvos pela graça, como não precisa voltar, como estava no primeiro versículo, pela graça sois salvos. E quantos são salvos em Cristo Jesus aqui? Dê um glória a Deus aí, amém. Fomos salvos, isso é certo, mas nós precisamos entender sobre nossa salvação. Entender o quê? 3 coisas, repete comigo: do que fomos salvos, como fomos salvos, e para que fomos salvos. É importante nós sabermos isso. Como eu falei, eu vou repetindo, não adianta você simplesmente falar para uma pessoa: Jesus Cristo salva. Mas salva do quê? E como Ele faz isso? E para que Ele faz isso? Nós precisamos ser claro e pregar o Evangelho genuíno. Do que nós fomos salvos, nós vimos semana passada, e nós aprendemos isso, do que fomos salvos, olhando, pode passar, Cris, e pode passar mais um, do que fomos salvos, nós olhamos em 2 aspectos, qual era o nosso estado antes da salvação, e qual era o nosso destino antes da salvação, chegar às nossas vidas antes de sermos alcançados pela salvação. E na semana passada nós entendemos que o nosso estado era o seguinte, eu fiz um rápido resumo, não vou nem abrir os textos para nós ganharmos tempo. Eu fiz um rápido resumo da nossa condição diante de Deus. Da condição de quem, pastor? De todo ser humano, de todo homem. Não importa, o mais bonitinho, o mais feinho, o mais bonzinho e o mais malzinho, todos os homens estavam sob a mesma condição diante de Deus. Então o nosso estado diante de Deus era condenados por causa do pecado. Estávamos condenados diante de Deus, condenados pelo próprio Deus, condenado pela justiça divina, éramos condenados à morte eterna. Segunda coisa, estávamos mortos em nossos delitos e pecado, o que significa que nós estávamos sem reação contra o pecado, contra o nosso estado. Nós estávamos entregue aos nossos delitos, às nossas transgressões, à nossa carne, vivendo segundo o curso desse mundo, sendo levado pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, como o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sujeito ao maligno, nós também estávamos sujeitos ao maligno, porque vivíamos no curso desse mundo que é liderado, que é guiado, que é comandado pelo maligno. E nós estávamos sem reação, porque morto não fala, morto não respira, morto não pede, morto não faz nada. Ele simplesmente é carregado, é levado, é apodrecido no pecado. Esse era o estado de todo ser humano. E nós éramos também escravos do pecado. Nós não tínhamos como nos libertar do pecado. Nós estávamos também, por causa do pecado, num estado de inimizade com Deus. Ou seja, não tínhamos comunhão com Deus, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E por último, nós estávamos cegos em relação ao Evangelho, ou seja, nós não conseguíamos entender o Evangelho. Como aquela pessoa para quem você já pregou, e você olha assim, parece que a pessoa não entendeu nada, ou ela entendeu, mas não acreditou em nada. Um dia, todos nós estávamos cegos para o Evangelho. Quantos lembram aqui de quantos estavam cegos para o Evangelho? Não entendiam a respeito da fé. Esse era o nosso estado, e por causa do nosso estado, o nosso destino era o quê? A morte eterna e o juízo vindouro, porque o Senhor Jesus voltará.
O dia do juízo, essa terra, como disse o apóstolo Pedro, ela está reservada para o dia do juízo, o dia do Senhor, e para a destruição de todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, que não creram no Evangelho. A nossa situação era bastante séria. Quantos são salvos aqui? Digam, obrigado, Senhor, obrigado, porque a nossa situação era séria. Nós fomos salvos, queridos, desse estado e fomos salvos desse destino. Deus mudou, repete isso comigo, Deus mudou o meu estado e Deus mudou o meu destino. Glória a Deus por isso. Agora a pergunta é, como Deus fez isso? Como fomos salvos? Nós precisamos entender como isso aconteceu. Isso não foi simplesmente aquele dia que alguém fez o apelo, te convidou para entregar a vida para Cristo e você levantou a mão. Não, a coisa é muito mais profunda do que isso. Foi algo muito trabalhoso que foi feito. Tanto que lá em Isaías o Senhor fala, o profeta fala, ou Deus fala através do profeta, que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Houve todo um trabalho para a nossa salvação, para que fôssemos salvos. E nós vamos ver isso por dois aspectos, ou através de dois aspectos. Primeiro, vamos ver o que foi feito por nós. Pode passar, Cris. Destino, já passei destino, a morte eterna, o juízo vindouro, fomos salvos desse estado, desse destino, como fomos salvos, estava lá atrás, hein, Cristo? O que foi feito por nós, ou seja, para que fôssemos salvos, algo teve que ser feito por nós, a nosso favor, e também o que foi feito em nós, algo precisou ser feito em nós. Então vou repetir, para que fôssemos salvos, algo teve que ser feito por nós e algo teve que ser feito em nós. Então vamos começar sobre o que foi feito por nós. O que Deus fez por nós para que fôssemos salvos. Vamos entrar aqui agora em uma área, ou vamos tentar entender isso através de uma analogia, mas que é uma analogia bíblica e que no fundo não deixa de ser uma verdade bíblica, mas eu vou tentar mostrar de uma forma mais simples e mais clara para os irmãos aquilo que foi feito, e depois eu vou mostrar alguns textos. Então vamos começar entendendo o seguinte: havia uma questão jurídica a ser resolvida, ou seja, havia uma ação, pode passar, Cris. Havia uma ação judicial contra nós. O que é uma ação judicial? Passa aí, Cris. Ação judicial é um processo iniciado por uma parte, pedindo ajuda da justiça para resolver uma questão. É muito simples de entender isso. Certamente, aqui entre nós, alguém já entrou na justiça por causa de alguma questão. Contra a Light, contra a Oi, né? Acho que talvez aqui todo mundo já entrou contra a Oi, né? Ou seja, houve uma questão, a Oi cobrou além do que deveria cobrar, colocou uns juros, né? Ou fez um plano que você não pediu, colocou lá, te cobrou uma fortuna, e você vai fazer o quê? Você vai recorrer à justiça. Você vai pedir a ajuda da justiça e vai dizer para a justiça: justiça, é o seguinte, a Oi está me lesando, a Oi está fazendo algo contra mim, está me forçando a pagar algo que eu não devo pagar. Então você leva aquela questão
diante da justiça. No tribunal divino havia uma ação judicial contra nós. Eu vou mostrar para os irmãos como isso funciona. Vai passando aí devagar, Cris. Nós temos a justiça e podemos entender que ali é a justiça divina. De um lado nós temos o ofensor, e esse ofensor é o homem, é o ser humano. Do outro lado nós temos a parte ofendida, que foi quem? Deus, o próprio Deus. Este foi a parte ofendida. Mas entenda, quando você leva alguma coisa na justiça, o juiz, ele não vai julgar pela sua cara. Se achou você bonitinho, ele vai te dar a causa ganha. Se ele achou você feinho, você vai perder a justiça, vai perder a causa. Não, ele tem o quê? O que é a base para ele julgar essa causa? É a lei. E nesse tribunal divino existe também uma lei que vai reger essa questão entre o homem e Deus, e nós sabemos que é a própria lei de Deus. E a primeira lei de Deus que foi transgredida está onde? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, ele deixou uma ordem. E a ordem foi o seguinte: vocês podem comer de tudo, de todas as árvores que estão no jardim, até a árvore da vida, para que vocês vivam eternamente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então está Deus de um lado, a sua lei, e o homem do outro, e a justiça está julgando a causa entre Deus e o homem. E a pergunta é a seguinte: qual é a situação do homem nessa questão? Você conhece a história. O homem cumpriu a lei, o homem obedeceu, então o homem é culpado? O homem é culpado. O juiz divino, que é o próprio Deus, entenda, isso é só para a gente conseguir ter uma ideia. A analogia, ela sempre é um tanto falha, ela não consegue mostrar tudo para nós, mas entenda, nós sabemos que o juiz é o próprio Deus, mas vamos colocar que a justiça determinou o seguinte: que havia uma lei e que o homem deixou de cumprir a lei, e por isso esse homem é culpado, e o veredito é que ele é condenado. Pode passar, Cris, condenado. Ele não é somente culpado, mas agora ele está condenado a cumprir uma pena. E no Código Penal divino, o que é o Código Penal? É aquele livrão onde se encontram os crimes e também as penalidades para cada um desses crimes, não é, doutor? Eu bati um papo com ele antes também, né, que eu não sou bobo. No Código Penal divino, qual é a punição para a desobediência? Qual era a punição para este pecado e para essa transgressão, queridos? A morte. Este é o salário do pecado. Pode passar aí, Cris? Que o salário do pecado é a morte. Queridos, nós estamos vendo apenas esse primeiro texto que fala sobre o pecado, mas o que acontece é que nós sabemos que todos nós pecamos. Não foi apenas Adão que pecou, não foi apenas Eva que pecou, mas todos nós nascemos no pecado e todos nós pecamos, e assim todos nós estamos condenados. Pode falar. Todos nós estamos condenados à morte. Não existe segunda instância, terceira instância, não há como você recorrer a isso, porque está mais do que confirmado, está mais do que provado: o homem pecou,
e a justiça divina determina que a punição para o pecado é a morte. Estávamos perdidos. O que é que Deus fez então? Deus propôs uma solução para o homem. Pode passar, Cris. Deus propôs, eu repeti ali, né? Deus propôs uma solução para o homem. É como se Deus tivesse feito um acordo com a justiça. O homem pecou, o homem tem que morrer, mas eu vou propor algo à justiça. E o que ele fez? Ele enviou o seu Filho Jesus para receber a punição em nosso lugar e cumprir a exigência da lei divina. Vou repetir. A proposta de Cristo foi: eles têm que morrer, mas eu vou mandar o meu Filho para morrer no lugar dele e assim cumprir a justiça. Por que ele enviou o seu Filho? Porque o seu Filho veio de uma forma santa e sem pecado. E o que aconteceu então, querido? Pode passar, Cris. O que aconteceu? O que aconteceu no sacrifício de Cristo? E é aqui que nós precisamos atentar. Fica bem atento no que nós estamos vendo aqui agora. Nós precisamos entender isso muito bem. O que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário? Vamos lá, pode passar, Cris. Vamos rever. Nós temos a justiça, nós temos o homem que é o ofensor de um lado, nós temos Deus que é a parte ofendida do outro, nós temos a lei de Deus que disse, pode passar, que se o homem comesse da árvore, ele não deveria comer, porque no dia que ele comesse da árvore, ele certamente morreria, e o homem pecou. Por isso o homem se tornou culpado, condenado, e o Código Penal divino disse que o salário do pecado é a morte. O homem tem que morrer. E o que Cristo fez na cruz do Calvário? Pode passar, Cristo. Ele entrou na frente do homem e ele recebeu a punição no nosso lugar. O que a Bíblia chama de sacrifício expiatório, ou propiciatório, ou substitutivo. Foi isso que Deus fez, que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, para que fôssemos salvos da condenação eterna, da condenação de morte eterna, da condenação a juízo vindouro. Deus propôs a justiça: eu mando o meu filho, e meu filho morre no lugar deles, e assim Cristo satisfaz a exigência da justiça divina. Deixa eu mostrar alguns textos para os irmãos que vai provar isso. Primeiro, Isaías 53, versículo 6. Lá quando o profeta está profetizando a respeito do Messias: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia, glória a Deus. Cristo levou na cruz do Calvário a culpa. Diga: Cristo levou a culpa. Cristo levou a culpa do pecado de todos nós na cruz do Calvário. Embora ele não fosse pecador, embora ele não tivesse pecado, ele foi tratado como se fosse um pecador, para satisfazer a justiça divina. Nós cantamos nesse hino, agora o último, que na segunda estrofe fala: pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. É porque muitas vezes a Bíblia usa essa palavra também, ira, para designar o justo juízo de Deus contra o pecado.
A justiça de Deus exigia o pecado, e na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus, Cristo satisfez essa exigência, porque Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele levou, Ele pagou o preço do pecado. Mais um versículo, esse aqui é um pouquinho mais profundo. Em Romanos capítulo 3, versículo 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todo ser humano estava encerrado na mesma situação, mas eles foram sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pode passar o próximo verso, Cris. A quem Deus apresentou, e aqui eu falo a quem Deus apresentou, ou seja, a quem Deus propôs. Inclusive na outra versão, a tradução está a quem Deus propôs como propiciação. Diga propiciação. Propiciação. Às vezes é difícil dar uma enrolada na língua, falar, né? Fala de novo. Lê lá que fica melhor, gente. Propiciação. O que significa propiciação? A palavra em si, propiciação, ela está falando em primeiro lugar sobre essa satisfação da ira divina, essa satisfação da justiça divina, esse cumprimento da exigência da lei. Cristo na cruz do Calvário, Ele satisfez, Ele foi suficiente para cumprir essa exigência. Amém? Então, o Senhor propôs que Cristo, mediante seu sangue, fosse esse que ia satisfazer as exigências da lei. Vamos continuar ali. A quem Deus, pode voltar, Cristo, volta, segura aqui. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Leia vocês: a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantos estão entendendo tudo isso aqui? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus por isso. É isso que o Senhor fez por nós, ou seja, Cristo satisfez a justiça divina. Cristo resolveu o nosso problema na justiça. Eu não sei se você um dia já foi colocado na justiça, mas eu sei que todos nós estávamos diante de um tribunal, mas Cristo resolveu o nosso problema. E o que Ele fez foi o seguinte: nós saímos do status, pode passar, Cris, passa mais um, saímos do status de condenados para justificados. Como nós cantamos aqui, justificado eu fui, santificado eu sou. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Foi isso que Cristo fez por nós, amém? Mas a gente tem que fazer uma pergunta: a quem o sacrifício de Cristo se aplica? Quem pode usufruir deste ato substitutivo? Será que esse ato, ele alcança todos os homens, ou seja, todos os homens da terra estão justificados? Afinal de contas, Cristo veio e Ele já morreu, Ele satisfez a justiça divina. E aí? Se você prestou bem atenção nos textos, o Senhor colocou um critério. Qual é o critério? Crer. A fé. O sacrifício de Cristo, ele só é válido, ele só tem efeito naquele que crê. Afinal de contas, que está escrito em Romanos 5,
Versículo 1, vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, por meio da fé. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E é aqui que está o problema, gente. Aí que está o problema. Qual é o problema, pastor? É que, como nós vimos, qual era o nosso estado antes da salvação? Nós estávamos o quê? Pode passar, Cris. O homem está cego. O homem está morto espiritualmente. O homem não consegue entender o Evangelho. O homem não consegue entender que a justiça de Deus, ou seja, esse ato justificador de Deus, se revela no Evangelho. Ele não consegue crer no Evangelho, porque ele está cego. Como nós lemos, eu vou ler mais para frente, o Deus desse século cegou o entendimento dos crentes para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Ele está morto, ele não consegue reagir. Você vai pregar, você vai explicar tudo isso para o homem, mas ele não vai reagir, porque é como se ele não estivesse escutando. Como diz lá em Romanos, a palavra de Deus, Romanos 3, versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem, o ser humano, não quer nada com Deus. Pode passar, Cris. O homem é incapaz de crer, a menos que algo aconteça dentro dele. Vou repetir. O homem é incapaz de crer, a menos que aconteça algo dentro dele. Por isso, não era suficiente o Senhor fazer o que fez por nós. Ele também, pela sua graça, precisava fazer algo em nós. E aí nós vamos ver o que foi feito em nós. O que foi feito em nós? Pode passar, Cris. Está escrito somos, mas eu queria escrever que nós fomos convencidos de nosso estado diante de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Pode passar, Cris. Quando Ele vier, Jesus disse, o Espírito Santo, Ele vai fazer o que, vocês? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entenda, você pode pregar, eu posso pregar, e nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar ao homem o seu estado, a sua condição diante de Deus. Nós temos que anunciar ao homem o seu destino longe de Deus e longe do Evangelho. Mas nem eu nem você será capaz de convencer ninguém do Evangelho. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Só Ele. Olha para esse irmão que está do teu lado aí. Olha para ele. Se você está em Cristo, não foi o pastor que te convenceu, não foi seu amigo que te convenceu, houve uma obra do Espírito Santo no seu coração. Você pode glorificar o Senhor por isso? Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo que convence o homem. Ele fala para o homem: meu filho, minha filha, você é pecador, e você precisa da justiça que foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Porque se você não crer nisso, o seu destino é o juízo final, é a morte. Então entrega a sua vida para Cristo. De alguma maneira, eu não sei como, o Espírito Santo um dia fez isso em nossas vidas. Por isso podemos glorificar o Senhor, porque Ele primeiro fez algo por nós. Ele resolveu o nosso problema jurídico, o nosso problema judicial, e Ele também fez algo em nós. Assim como disse também o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, lembra? Olha só, mas se o nosso Evangelho está encoberto,
É para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo ou deste século, ele fez o quê? Ele cegou o entendimento dos não crentes ou dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, esse mundo cega os descrentes. Você prega, ele não consegue entender, ele não consegue crer, a menos que o Senhor abra os seus olhos. E o que ele fez por nós, ele nos convenceu. Ele abriu os nossos olhos. Pode passar a crise, os nossos olhos foram abertos ou são abertos, porque Deus quem disse, pode passar, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não vou entrar nos detalhes desse versículo, mas o que esse versículo está falando é o seguinte: havia um problema lá em cima. Qual era o problema? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz de Cristo. E o que Deus fez? Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração, para que pudéssemos crer no Evangelho. E Ele fez algo, queridos, algo que é necessário para a salvação, que não há poder em nós para fazer. Ele efetuou em nós a regeneração. Pode passar, Cris. Ou seja, o novo nascimento. Você lembra aquela conversa de Jesus com Nicodemos? Que ele fala para Nicodemos: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o texto de Tito, versículo 5, vai dizer que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou em nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo, nós somos fruto de um milagre divino em nossas vidas. Ele nos mudou, Ele nos transformou, Ele nos fez nascer de novo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o que em Efésios capítulo 2, leiam juntos bem alto: porque e isto não vem de nós. Quantos têm fé aqui? Não vem de você, é dom de Deus. Dom significa, sabe o que? Presente. É por isso que a gente canta aqui com tanta alegria. E você, a partir de hoje, se você não entendia muito bem, você vai cantar com mais alegria ainda. O que a gente canta? Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Glória a Deus, aleluia, é dom de Deus. Ele nos deu o dom da fé, Ele abriu os nossos olhos, Ele nos fez reconhecer que somos pecadores, que precisamos de salvação. Ele nos fez crer no sacrifício substitutivo de Cristo no meu lugar. Cristo morreu por mim. Que você nunca mais cante sem saber o que está cantando, cada vez que você for cantar um hino, que Cristo morreu por você. Porque quando Ele morreu por você, foi isso que Ele estava fazendo. Ele estava nos livrando do julgamento divino, Ele estava nos livrando da punição divina, Ele estava nos livrando do juízo divino. Foi isso, queridos, foi isso que foi feito por nós. Pode passar, Cris. E foi feito em nós. O que foi feito por nós? O Senhor nos livrou da culpa do pecado. O que foi feito em nós? O Senhor nos fez crer, nos deu fé para entendermos o nosso estado, o nosso destino, a nossa necessidade de salvação. Eu quero passar rapidamente com os irmãos
alguns textos sobre o que aconteceu na salvação. Diga comigo, salvação é coisa séria. É mais profundo do que nós conseguimos entender. E eu vou apenas passar rapidamente, porque para cada uma dessas coisas nós teremos que pelo menos ter aí uns 15 minutos para trazer os textos, mas eu vou trazer alguns textos para nós entendermos o valor da nossa salvação, a importância da salvação, a grandeza daquilo que Cristo fez em nós, que Deus fez em nós, que o Espírito Santo fez em nós. Amém? Primeiro, justificação. O nosso estado era de culpado, condenado, mas hoje nós somos justificados. Pode passar aí, Cris, o versículo, vamos ler juntos? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler de novo, bem forte. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que, queridos, você falar isso para uma pessoa que não entende do que ela estava condenada, nós não vamos ler esse texto com toda gratidão se nós não entendermos que um dia nós estávamos condenados e Cristo nos tirou dessa situação, desse estado, amém? Precisamos entender isso. Segunda coisa que eu quero colocar, houve uma redenção que fala de resgate, fala de perdão. É Deus nos tirar de uma situação que nós estávamos, porque sem Cristo nós estávamos no reino das trevas. Mas leia comigo, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Temos a redenção, fomos resgatados, fomos perdoados, não precisamos ficar na prisão. Por isso a gente canta aqui, eu sou livre. Vocês, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mediante o sangue de Cristo, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Outra coisa que é importante nós entendermos, que nós fomos santificados. Diga isso comigo, eu fui santificado. Olha como Paulo fala aos crentes em Coríntios. Paulo, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Sabe do que Paulo está falando? Dois aspectos da santificação. Primeiro, nós fomos separados. Ser santo é ser separado. O que Jesus disse na sua oração? Ele falou assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal, porque eles não são do mundo eu os resgatei, eu os tirei. Nós não pertencemos a esse mundo, querido, nós somos do Senhor. O mundo jaz no maligno, mas nós somos do Senhor. Isso é santificação. Mas também a santificação fala desse novo estado que nós estamos diante de Deus, a regeneração. Porque lembra que eu li lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, que diz assim: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Quantos buscam a Deus aqui? Antes você não buscava, mas depois que o Senhor operou essa obra em nosso coração, agora nós começamos a querer coisas que nós não queríamos antes. Antes você não queria nem passar perto da igreja. Não sei se tem alguém aqui assim, que era assim. Mas hoje você está aqui na igreja, porque o Senhor fez algo novo em nossas vidas. Fomos santificados e chamados para ser santos. Próxima coisa que Ele fez,
ato maravilhoso é o novo nascimento, a regeneração, a nova criação. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis. Para tudo isso tem um hino, né? Eu nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. A gente precisa entender a verdade que nós estamos cantando, queridos, amém? Nós estamos cantando essa verdade, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quarta-feira que vem. E algo maravilhoso, e a última coisa que eu coloco hoje, a gente já está chegando ao final, que Deus fez conosco, é a reconciliação. Eu estava conversando com o Anderson sobre essa questão judicial, e ele estava me falando que Cristo foi aquele que fez a conciliação, né, Anderson? Mediação entre nós e Deus. Ele nos conciliou com Deus, Ele promoveu a reconciliação entre nós e Deus, embora, como o texto está dizendo, tudo isso provém de Deus. Cristo foi o mediador. O que o texto lá de Romanos 5, agora não vou lembrar o versículo, fala que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em inimizade com Deus, não havia comunhão entre nós com Deus, mas mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós agora podemos nos achegar a Deus. Quer que eu cante outro hino? Não, vou cantar. Vamos ler esse texto aí? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a mensagem da reconciliação pertence a nós, mas deixa isso para quarta-feira que vem. É importante entender que mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Eu vou cantar assim, que a gente fala: o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para quê? Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Ou seja, o véu que separava, Jesus, esse hino está nos levando a pensar naquele véu que existia entre o santo dos santos e o santo lugar. E o santo lugar é onde ficava a arca, que era a presença de Deus, aonde ninguém podia se aproximar. E esse hino está reportando a Hebreus, que vai falar que o véu foi rasgado. O véu que é a carne de Cristo. Ele faz essa comparação, que Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, é como se aquele véu, aleluia, glória a Deus, tivesse sido rasgado. Aliás, um dos evangelistas, ou seja, um dos que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, ele vai narrar que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que aquilo que nos separava de Deus não nos separa mais, que era o pecado, mas Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A Ele honra, glória, louvor e exaltação para todos sempre. É isso, querido, é isso que Deus fez por nós e fez em nós. A Ele honra, glória e louvor e toda exaltação. Mas falta uma pergunta: para quê? Para que, pode passar aí, Cristo? Para que fomos salvos? Quarta-feira que vem, nos reunimos aqui mais uma vez. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, vamos celebrar o Senhor.